E aí, tá de boa? Então assista esse vídeo aí até o final e ajude a combater um crime, a alienação parental. Sim, é crime. Esse tema, galera, emerge da realidade do nosso mundo moderno, onde no seio de milhares de famílias, dia após dia, crianças e adolescentes, sujeitos de direitos que necessitam de amparo legal, são vítimas de atos de alienação parental praticados pela mãe, pelo pai, pelos avós. Quer saber mais? Então fica comigo até o final. Sem muito esforço, ao adentrar nesse tão misterioso tema, é fácil até a gente perceber os efeitos psicológicos que a alienação parental acarreta na relação familiar e são devastadores, atingindo, eu digo, mortalmente o vínculo existente entre pais e filhos. Poucos sabem, mas é muito desgastante lidar com casos nos quais os genitores não conseguem sequer dialogar para resolver as questões dos filhos. E com todos os tumultos, digamos, oriundos da disputa pela guarda, pela convivência com a criança, efeitos e consequências acabam aparecendo, sendo um deles a prática da alienação parental. Falo isso com propriedade, pois sou advogado e fui pós-graduado em Direito de Família e não foram poucos os casos em que me deparei com essa triste realidade. E é bom que fique claro numa boa, a alienação parental não é um fenômeno novo, galera. Tendo em vista que sua ocorrência sempre existiu, sempre foi clara, embora não tivesse sido nomeada, tão pouco positivada na sociedade. Sim, infelizmente, casos de alienação parental são mais comuns do que a gente imagina. Não sendo aí difícil a gente se deparar atualmente com pais e mães que estimulam o filho a repudiar o outro genitor, no caso o alienado. Esse tema ele já é hoje objeto de muitas discussões e é óbvio, cada vez mais casos vão chegando às varas de família, são mais recorrentes e demandam quase sempre muita cautela ao serem analisados, pois a maioria dos problemas relativos à alienação parental não é de cunho especificamente jurídico. Tratam antes de questões emocionais e ou psicológicas. No Brasil, a Lei 2.318 de 2010, ela dispõe acerca da alienação parental e conceitua a alienação em seu artigo 2º. Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie genitor ou cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. Basicamente, a gente pode entender disso que a alienação parental é como uma programação de uma criança por um dos genitores, pai ou mãe, para que ela passe a enxergar e a idealizar o outro genitor de maneira negativa, chegando ao ponto, às vezes, de nutrir pelo pai ou pela mãe sentimentos, acreditem, de ódio e de rejeição. Pais narcisistas e até psicopatas, e não são poucos, assumem o papel de destaque nesse enredo cada vez mais macabro e destrutivo para a família. Aqui no Canadá, também há mecanismos criados pela justiça no sentido de coibir aí essa prática. Aqui, dada a importância do tema e a preocupação com as crianças vitimadas, a justiça quase sempre, galera, indica para os filhos, olha só, hein, um advogado ou uma advogada para proteger os seus direitos. A esse advogado ou advogada incumbe fazer aí um estudo aprofundado com os genitores, educadores, familiares, assistentes sociais, entre outros aí envolvidos, com o fim de fornecer ao juiz da causa todas as informações possíveis a indicar o final, a definição que melhor atende os interesses das crianças. Isso certamente equilibra as forças entre os genitores, já que há sempre aquele que sai mais fragilizado da relação, tanto emocional quanto financeiramente. E vocês sabem muito bem disso. Mas o que importa para vocês saberem é que quase sempre as investidas do alienador, elas são silenciosas, ardilosas, já que o alienador procura o tempo todo monitorar o sentimento da criança. E sempre que possível, aproveita aí o momento certo para desmoralizar a imagem do outro genitor.
Tal situação faz com que a criança acabe sendo afastada, quase sempre do genitor alienado, por acreditar piamente no que lhe está sendo dito, fazendo com que o vínculo afetivo quase sempre seja destruído. Um exemplo bobo, mas que funciona, e é claro, é o genitor que deixa o filho fazer tudo, não impondo regras, limites, e diz que o outro genitor impõe as regras porque não gosta do filho, e vice-versa. Bom, na prática, existem, digamos, inúmeras situações que expressam alienação parental. Muitos, aliás, deixam passar despercebido porque não se dão conta de que é alienação. A situação é tão complexa que tem genitores, por exemplo, que sem qualquer justificativa razoável, ainda tentam impedir o contato do filho com o outro genitor. E mal percebe que muitas vezes, por não terem resolvido aí as questões emocionais relativas à separação. Bom, via de regra, genitores mal intencionados colocam a saúde mental dos filhos em quinto, 10º plano e os usa para vinganças pessoais, entendeu? Para satisfazer o seu ego, isto é, exploram as crianças indefesas que merecem toda sorte de proteção para uma satisfação pessoal. Não há nada mais desumano nisso. Na maioria das vezes, aliás, a conduta do alienador, para quem não sabe, é intencional, mas acreditem, há casos que a alienação é praticada de forma inconsciente. Sim, pois tem pai e mãe que, por serem intelectualmente limitados, eles não conseguem interpretar os atos como inadequados e continuam fazendo. Seja como for, eu acho que cabe a todos nós coibir esse mal. E não se esqueçam de que a alienação parental já é prática corriqueira nos cotidianos familiares, mas ainda é desconhecida por muitos, inclusive os efeitos devastadores que ela pode causar às crianças e muitas vezes também aos adolescentes. Para mim, as autoridades elas deveriam trabalhar mais no sentido de conscientização da sociedade. Pois, em alguns casos, galera, é evidente que os pais alienadores não têm a menor noção do mal que estão fazendo aos seus pequenos. Eles estão tão cegos, às vezes, de mágoa, rancor, que fazem de tudo para ferir o outro genitor, mas não percebem as consequências inimagináveis que suas ações deixam na vida dos pequenos. Eu acredito que a lei já foi um começo significativo. Todavia, deve-se continuar, principalmente para positivar também a responsabilidade criminal, bem como conscientizar os pais, os avós, que as crianças não têm nada a ver com a separação do casal e que merecem proteção integral por parte de todos. Só assim vamos garantir a ela a saúde física, psíquica e moral, que é o que mais importa. Então, faça a sua parte e reflita.